Muito boa noite a todos, agradecemos a vossa presença. Nós temos conosco hoje, pela primeira vez, uma comunicóloga que vem de um país africano diferente do nosso, diferente da Academia Angolana de Letras. A doutora Denise Charte vem de Cabo Verde. Bom, não sei se estou a dizer bem, né? A proveniência... Eu sou da Guiné-Bissau, eu sou da Ok. Guiné-Bissau. Ok, está bem, Sou peço da desculpa. Guiné-Bissau, mas sim, Tá bem. Sim, tenho alguma ascendência sim, cabo-verdiana, sim, mas eu sim. sou de Bissau. Sim, sim, sim. Está bem, peço desculpa, acho que sim, Tudo já me tinha bem. dito, e eu fiz confusão. Ok. É bissau-guineense, de origem, e vai nos falar sobre a raiz do panafricanismo e o seu impacto na literatura africana. Ora bem, deixa-me apresentar a nossa conferencista de hoje. Ora bem, e vou ler, tendo beneficiado de estudos clássicos na Universidade de Coimbra e na Escola Superior de Educação de Coimbra, sempre em Coimbra, com destaque para Ciências da Comunicação e Relações Internacionais, a nossa conferencista do dia, ou da semana, assiste ao desabrochar da sua carreira como Business Developer Executive, encarregue de implementar edições especiais nos jornais internacionais Le Figaro, US Weekly Report, Wall Street Newspaper, Chicago Tribune e outros. Desenvolveu para a agência de publicações World Investment News projetos de gestão de campanhas políticas de países como Costa do Marfim, Serra Leoa, Gana, África do Sul, Nigéria, Senegal, Sudão, República Centro-Africana, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Togo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, também o Kurdistão, Cazaquistão e a Geórgia. Bom, é conhecida internacionalmente, estamos a ver. A nível da lusofonia, deixem-me admitir aqui duas pessoas que estão a entrar. A nível da lusofonia, atua como coordenadora de projetos do grupo Mídia Nova, responsável pela internacionalização da revista Exame Angola e do Semanário Econômico, com o objetivo de promover a cooperação Sul-Sul. Ora bem, fala-nos do seu interesse pela teoria da transformação do homem através do conhecimento. Bom, e tem tratado uma série de temas com destaque para a identidade africana, o desemprego generalizado, o papel da sexualidade nas estruturas étnicas e sociais, o desabrochar das sociedades fictícias, aprender a lidar com profissionais que são melhores que nós, interessante, e a necessidade de romper preconceitos e crenças negativas. Afirma-se como panafricanista nata, é membro ativo dos principais centros de estudos panafricanos, indexados à União Africana, com sede em Addis Abeba, e atualmente Denise Charte é assessora executiva do Conselho de Administração do Grupo Zuela, que atua nas áreas de marketing publicitário, comunicação estratégica, media intelligence, produção gráfica industrial, com o objetivo de gerar valor acrescentado ao tecido empresarial da lusofonia, nomeadamente Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde e Brasil. Está apresentada a nossa conferencista do dia e da semana, e a quem passo desde já a palavra para em até meia hora, nos apresentar a sua comunicação e ao que se
seguirá o debate como é habitual. Muito obrigado pela sua presença nesta sessão da Academia Angolana de Letras. Agradecemos a presença de todos para este interessante tema. Denise, por favor. The floor is yours. Tem a palavra. Pronto, Dr. Paulo, obrigada pelo brief, pela breve apresentação, não é? Eu vi que esteve aí a ler o meu perfil profissional e biografia, quando na realidade eu acho que a parte mais interessante da minha vida acaba por ser mesmo o meu engajamento em prol do desenvolvimento de capital humano e a forma como eu tenho procurado interagir com as universidades africanas, com o Centro de Estudos Africanos e também com o Centro de Estudos de alguns países como o Brasil e a Argentina. Portanto, eu não sei se será o momento mais apropriado para partilhar, fazer a partilha de ecrã. Posso fazê-lo? Se não, pode-me confirmar? Claro, com certeza. Ok, portanto... Ótimo. Não sei se conseguem ver o documento em questão. Sim, senhor, faz favor. Portanto, o panafricanismo é um tema que sempre me deu muito gosto e é com grande prazer que venho para aqui hoje apresentar um pequeno resumo daquilo que foram e são as principais ideias do panafricanismo, o contexto histórico, como é que ele surge, os nomes sonantes da sua fundação, da sua consolidação e como é que, de uma certa forma, ele acabou por influenciar os movimentos revolucionários que deram origem à independência das colónias portuguesas, francesas e britânicas. Eu tenho a reputação de falar muito, mas eu juro que eu vou resumir aqui, tentar resumir o máximo, porque o que me interessa também é a interação com as pessoas que me estão a ouvir. Aí, vamos aí ao ponto a seguir. Pronto. Deixamos de ver a... Não, com certeza, eu estou aqui a partilhar. Tentar abreviar exatamente de forma mais simplificada possível o documento. Ok, está tudo em slideshows. Ok, bom. Ao longo da minha carreira profissional, eu acabei por viver em muitos países da África francófona e África lusófona. Portanto, há alguns termos que são utilizados, que vão sendo utilizados durante o decorrer da apresentação, que são termos franceses, são termos anglófonos, mas se as pessoas que nos estiverem a ouvir, se houver alguém que tiver alguma dificuldade, é só levantar a mão que eu vou tentar fazer a tradução para português, embora algumas traduções acabam por ser sempre um pouco difíceis. O contexto histórico, económico e social, intelectual, fizeram com que o panafricanismo fosse o que é hoje. O storytelling do panafricanismo é extenso, porque a história do panafricanismo data do século XIX, estamos a falar de 1840, 1850, portanto, é uma história com quase 200 anos, pode-se assim dizer, e não é fácil analisar e pôr por escrito no espaço de uma apresentação de 20 a 30 minutos aquilo que é o contexto histórico, económico e social e, sobretudo, intelectual do panafricanismo. Mas eu fiz um esforço para sintetizar e tentar identificar os 5 marcos, os 5 pontos importantes, momentos importantes que marcaram o panafricanismo. E o primeiro deles é, sem dúvida, o surgimento do pensamento. Segundo, a consolidação do conceito renascentista e de resgate identitário, porque, de uma certa forma, o panafricanismo vem trabalhando para resgatar a questão identitária.
a repercussão junto dos movimentos revolucionários, quero com isto dizer em que momento e como é que o panafricanismo influenciou a luta pela independência das colónias, os movimentos radicais oriundos da diáspora norte-americana, vamos aqui falar um bocadinho do Black Panthers, e movimentos não radicalizados da diáspora e do continente, onde sem dúvida o Martin Luther King e o Nelson Mandela tiveram um papel preponderante. Desenvolvendo os 5 tópicos, não é? Os 5 momentos fundamentais, podemos aqui ver o surgimento do pensamento. Portanto, temos aqui um resumo, que não foi nada fácil, devo dizer, porque no século XIX, sobretudo na segunda metade do século XIX, com o movimento abolicionista, pronto, mãos dadas com a industrialização dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, surgiram vários africanos, maioritariamente ex-escravos e abolicionistas, que de facto começaram através de crónicas em jornais específicos, financiados obviamente por aqueles que acreditavam e queriam instigar a revolução industrial, a mudança social com isso. Surgiram vários africanos, vários pensadores, e eu aqui, pronto, tentei resumir e selecionar 3 daqueles que, de facto, através de pesquisa, nós podemos encontrar ainda crónicas publicadas no século XIX. Portanto, temos aqui o Oladaye Kiano, o Otoba Cugoano, todos eles são ambos ex-escravos, Frederick Douglass, que deve ser um conhecido da praça, não é? Porque é dele que nós temos livros e crónicas, muitas e várias crónicas publicadas, mesmo em francês e, salvo erro, 1 ou 2 em português também. Eles iniciam uma série de reflexões em torno da escravatura e da colonização. Qual era a ideia? A ideia era, pela primeira vez em séculos, começar a discutir o que é ser africano, o que é o negro, o que é o negro em si. O que o Frederick Douglass faz de uma forma muito interessante é tentar, através das suas crónicas e através de pequenos artigos em jornais, trazer à tona a ideia do negro não como objeto, não como mão de obra escrava, mas como indivíduo, como pessoa. E é graças a esse pensamento que pela primeira vez em séculos, volto a dizer, o negro começa a ser visto como gente, como ser humano. E é importante realçar que muitas dessas publicações, esses pensamentos, tiveram sim o suporte e o apoio do movimento revolucionário industrial. Portanto, isso porquê? Porque de uma certa forma achava-se que a abolição da escravatura ia de encontro à nova ordem económica e automaticamente à nova ordem social que se pretendia implementar nos so-called, nos chamados países desenvolvidos e países que tinham colónias. Eu acredito, pronto, sou a pensar que o contexto da industrialização propulsou e apoiou e criou e deu espaço para que Frederick Douglass e para que o Oladaye e o Cugoano pudessem pensar mais, e não só pensar, expressar os seus pensamentos e transformar os seus pensamentos em algo concreto, em algo que as pessoas pudessem ler, que as pessoas pudessem consultar. Até porque o que eles pregavam vai de encontro a uma teoria, a uma filosofia que continua a ser uma das minhas preferidas, que é o liberalismo, onde o homem é edificado como responsável das suas ações, mas acima de tudo o homem é tido como ser que pensa, ser que atua, e quando se fala homem, fala-se em humanidade, e acredito que o Frederick Douglass acabou por fazer uma junção muito inteligente entre o liberalismo da altura e a necessidade de aceitar o homem negro como pessoa, como ser. Eu acho que posso continuar.
alguma questão em relação a este tema? Não, Alguma força. observação? Não, as questões vão ser apresentadas depois, a posteriori. D'accord, d'accord. Portanto, o pensamento surge no século XIX, no contexto histórico que nós tivemos, que eu tive há bocado a explanar. Mas a consolidação acontece entre o período da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. É caso para se dizer que quando surge o pensamento, há uma ideia, mas essa ideia ainda não estava bem consolidada, não sabia como se podia manobrá-la, como é que ela podia servir os propósitos, e é aí que surgem aqueles que vão ser considerados os consolidadores do panafricanismo. Consolidadores porquê? Porque eles pegam nas teorias, nos artigos, nas crónicas, na forma de pensar desses pais fundadores do panafricanismo, esses ex-escravos e abolicionistas. Eles pegam nesse conceito e começam a instrumentalizá-lo, a investigar sobre ele, a criar fundamentos, ou seja, a implementar a técnica da epistemologia, que é, ok, nós temos uma ideia, nós temos um pensamento, mas até que ponto é que ele pode ser justificado cientificamente? Quais são as bases históricas? E é neste contexto que surge o Aimé Césaire, o Frantz Fanon, o Webb Du Bois, o Leopold Sédar Senghor, que eu acredito que é conhecido da praça, e o Cheikh Anta Diop, considerado por muitos o Heródoto da história africana, porque foi o primeiro historiador, antropólogo também, concentrar o seu tempo, os seus recursos em investigar a história de África antes da colonização. Isso porquê? Porque Jean-Jacques Rousseau, no século XVII, salvo erro, Jean-Jacques Rousseau foi um historiador e grande pensador francês, que apesar de ter teorias muito interessantes, cometeu um grande erro ao afirmar que a história do continente africano só começava com a ocupação, com a ocupação estrangeira, com a colonização. Então, Cheikh Anta Diop pega neste conceito tão divulgado de Jean-Jacques Rousseau e contrapõe esse conceito, esta teoria, esta ideia, ao trazer fatos históricos, publicações assertivas, primeiro através de pequenos trechos no Présence Africaine, que foi um grande veículo de comunicação nos anos 40 e nos anos 50, era uma revista de crónicas essencialmente focada sobre poesia africana, negritude, a questão do homem africano como ser capaz de pensar muito para além daquilo que a priori fazia-se crer. Então, essas personalidades, estas 5 personalidades, obviamente que haverão outras personalidades importantes, mas sem dúvida os consolidadores do panafricanismo, a transformar o panafricanismo num movimento, deixa de ser um pensamento para passar a ser um movimento, nós temos que dar graças a essas 5 personalidades. É preciso saber que c'est pas par hasard, como se diz em francês, não foi ao azar que o Cheikh Anta Diop, o Leopold Sédar Senghor e o Aimé Césaire encontraram possibilidades para publicar, para escrever, e quando falo de possibilidades estou a falar mesmo de financiamento, é porque mesmo na Europa, tanto na Europa como nos Estados Unidos, entre o período 1914 e 1944-45, a altura em que decorrer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, havia uma corrente do existencialismo altamente suportado pela ideia de tolerância, e isso tudo criou um contexto, uma espécie de almofada, se posso assim dizer, para que o Aimé Césaire, o Frantz Fanon, o Du Bois pudessem organizar conferências, pudessem escrever livros, pudessem, como posso dizer, levar a cabo investigações sérias para comprovar, por exemplo, que o Egito
é negro, que uma das grandes civilizações que existiram foram os Ashanti, e que ainda se tenta entender porque é que o Império do Songhai, qual era a ideia de democracia e de que forma é que Sundiata Keita, o grande imperador do Império de Songhai, Mali, onde é hoje o Mali, como Sundiata Keita já no século XII implementava o conceito de democracia, quando na Europa ainda se vivia a época medieval. Paulo, eu devo dizer que esta metodologia é nova. Normalmente, quando eu falo, há sempre a intervenção de alguém que quer acrescentar alguma coisa ou quer perguntar, mas pronto, eu vou, só me segue. Pronto. Vamos agora à parte que eu acho que é mais excitante, porque é mais mão à obra, mais ação, mais revolução, mais paixão, que é a repercussão que o pensamento desses consolidadores tem sobre os jovens estudantes do Império, o Império francês, o Império britânico e, obviamente, o Império português. Porque, obviamente, as ideias fantásticas de Aimé Césaire e é também um bocado, digamos, a utopia do Dubois, que fazem com que Amílcar Cabral, Júlio Nyerere, Jomo Kenyatta e acredito também que Agostinho Neto tenham se sentido inspirados e começassem a pensar o contexto no qual as colónias viviam, a forma como os africanos viviam e a questionar que a independência não devia ser só intelectual, ou seja, temos a nossa história, temos os nossos livros, mas a independência devia ser territorial e, posteriormente, da própria emancipação do pensamento do homem africano, quer dizer, que ele deixasse de pensar como um escravo e passasse a pensar como pessoa capaz de assumir as rédeas do seu próprio destino. Eu, daquilo que li das biografias do Hassan II, por exemplo, o rei do Marrocos, do Kwame Nkrumah, de Kaunda Simas, acabei por entender que a ideia, sim, foi libertar territorialmente, começar por libertar territorialmente os países africanos que estavam sob o jugo estrangeiro, mas, sobretudo, libertar mentalmente o africano. Infelizmente, nós conseguimos, sim, a nossa independência territorial, hoje somos independentes, mas ainda estamos a lutar para libertar-nos do pensamento colonizado, do espírito de escravo, mas pronto, isso é um outro debate. Não foi fácil reunir essa listagem de nomes, porque à medida que o tempo passa, a lista vai crescendo, e eu sei que há pessoas muito importantes, mais recentes, que não se encontram nesta lista, mas eu gostaria de lembrar que nós estamos a falar de racina, estamos a falar das raízes do panafricanismo, então eu achei por bem dar ênfase e foco às pessoas que estiveram mesmo na raiz, aqueles que pensaram, consolidaram e aqueles que arregaçaram as mangas e de uma certa forma decidiram ir à luta. Portanto, houve duas formas de ir à luta. Muitos foram à luta porque foram obrigados a pegarem armas porque não havia solução, outros foram à luta porque apoiaram esses movimentos financeiramente, a nível de formação, como é o caso do Gamal Abdel Nasser, como é o caso do Bodian, o Ari Bodian, como é o caso do Houphouët-Boigny da Costa do Marfim. Muitas pessoas não sabem, não há do conhecimento do público em geral, mas o Houphouët-Boigny apoiava os países africanos, sobretudo muitos países lusófonos, do qual a Guiné faz parte, em projetos de formação, porque ele acreditava que os países africanos que tinham acesso à informação, que tinham quadros de baixa média renda, técnicos bem formados, deviam acolher aqueles que ainda estavam em fase de formação ou de formatação ou desenvolvimento
profissional. Paulo, eu gostaria de dizer que eu acabei por desenvolver um pouco mais o texto do que é habitual, porque nesta apresentação não estão só leigos, pronto, nesta conversa não estão só leigos, não é? Pessoas que são, como é que posso dizer, que têm o domínio da literatura africana, ou que têm o conhecimento daquilo que acontece a nível histórico, mas também há muita gente jovem que não tem, nunca teve contacto, nem faz a mínima ideia de quem sejam essas pessoas, do que foi o movimento revolucionário, quem são as pessoas por detrás e porque é que o movimento revolucionário existiu, e nem fazem a mínima ideia de quem foi Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor. Então, na apresentação, eu tomei a liberdade de aprofundar mais, pôr textos, e para permitir às pessoas que têm menos acesso à informação, a essa juventude que está um bocado assim curiosa em relação àquilo que aconteceu no nosso continente, possam ter acesso e, obviamente, colher dados para investigações futuras. Ok? Perfeito. Portanto, não podemos falar de independência e de liberdade sem falar dos movimentos radicais, não é? Dos movimentos da diáspora. Eu aqui acabei por dividir em duas partes, os movimentos radicais oriundos da diáspora norte-americana, e são radicais porquê? São radicais porque, pronto, condenavam com a violência gratuita, ok? Condenavam com a violência gratuita, invocavam o princípio da supremacia negra, quer dizer que autoapelavam sim à independência das colónias, autoapelavam sim ao fim da segregation, ao fim do apartheid, do separatismo, mas uma vez feito isso, o que se desejava era afro-americanos com afro-americanos, africanos com africanos, África para os africanos e period. E nós sabemos que não se consegue desenvolver se não houver uma participação das várias entidades, das várias nacionalidades que constituem esse nosso mundo maravilhoso. Aliás, o nosso Nelson Mandela, num dos discursos dos anos 90, disse algo fundamental. Ele disse que a luta não era... Ele não lutava contra a dominação dos brancos, ele também lutava contra a dominação negra. E ele disse que this is not about black or white domination. Isto não é sobre a dominação de brancos, negros ou de raças mistas. Isto é sobre as pessoas estarem livres e sentirem-se confortável no lugar onde vivem. Portanto, por essa razão, eu acabei por ter que, ser obrigada a separar um bocado os movimentos e colocar aqui a listagem daqueles que foram, não deixaram de ser pessoas interessantes, porque começaram com ideias e teorias muito, muito boas, e muitos deles, como Newton e Newhatan, acabaram por engajar esforços e fundos, digamos assim, capital, para apoiar ações em prol da independência das frentes de libertação dos vários países africanos, ok? Organizavam-se muitas coisas, mobilização de fundos, arrecadação de verbas, então enquanto africana não posso ser ingrata, mas é importante deixar claro que sim, que eram tanto ou quanto radicais, e o seu radicalismo fez com que não sobrevivesse até os dias de hoje, tanto que dura de 1954 a 1970, que nos prova mais uma vez que só se constrói na base da paz, na base do entendimento e do amor, e que a violência a longo termo não tem pernas para andar. Mas, volto a dizer, não devemos ser ingratos, foram pessoas que deram tudo e mais alguma coisa, pensaram muito, lutaram muito, e criaram uma certa sustentabilidade, como é o caso do Marcus Garvey, okay? Para que a diáspora
norte-americana, a diáspora afro-americana, os descendentes africanos, pudessem se sentir mais ligados à questão, à problemática da ocupação do jugo estrangeiro em África. E só por isso temos que estar gratos. Vou passar ao slide seguinte. Fico sempre receio de ser muito rápida, para não permitir as pessoas que estão a tomar nota ou querem tomar nota de alguns nomes ou de algumas situações, mas pronto. Vou avançar? Força. Pronto. Subjetivamente falando, é a segunda parte mais interessante, a meu ver, que são os movimentos não radicais da diáspora norte-americana e do continente africano. E são não radicais porque, pronto, correndo o risco de ser repetitiva, mas eu acho que quando nós gostamos quando nós acreditamos em algo, acabamos sempre por bater na mesma tecla. A característica que define o não radicalismo data de 1950 até os dias de hoje, porque é tão forte e é sustentável que até hoje nós ainda temos pensadores a atuarem, a tentarem mudar a mentalidade do africano e além fronteiras, sem violência, sem fundamentalismos, mas através de dados históricos e informação. E também exposição da própria cultura. Um dos pontos fundamentais da dinâmica não radical da diáspora e do continente africano é que todos eles, sem exceção, acreditavam que o racismo, o preconceito e todas essas manobras negativas de opressão ao negro existiam porque as pessoas não tinham conhecimento do quão bonita e bela e expressiva é a cultura africana, do quão ela é rica, ela é, e quanto ela pode ensinar aqueles que de facto estejam dispostos a aprender com ela. Entre os principais pregadores desta corrente, sem dúvida Martin Luther King, o Nelson Mandela, mais recente, não é? O Iba Der Cham, que é um pupilo do Cheikh Anta Diop, lembrar que Cheikh Anta Diop faleceu em 1986, deixou a história, pronto, muitos livros ainda por concluir, e Iba Der Cham dá-nos aqui a continuidade de investigação histórica com dados palpáveis. Leopoldo Sédar Senghor, nos seus infinitos poemas, aliás, ele traz-nos o conceito da negritude, que é um conceito muito belo, onde ele explica que a negritude não é uma questão de cor de pele, mas é um sentir, é uma atitude, é uma visão. Era considerado um líder, um presidente poeta, talvez por essa razão. Senghor apelava ao raciocínio. Ele apelava ao raciocínio intelectual, ao raciocínio poético, cultural. Ele procurava através dos seus poemas e das suas publicações, inclusive livros, mencionar a beleza do africano pelos seus gestos, pela sua forma de estar, e não essencialmente pela sua cor de pele. Mais tarde, o tema negritude foi razão de inúmeros debates, porque alguns radicalistas e fundamentalistas acreditavam que negritude quer dizer negro, mas é só aqui lembrar que Senghor era um grande pacifista e ele acreditava que o futuro da humanidade era a mestiçagem, o futuro da humanidade era a mestiçagem. No Festival de Artes Negras, nos anos 60, ele começa o discurso a dizer que queiramos ou não, o futuro da humanidade, não de África, da humanidade é a mestiçagem, e é o que nós estamos a ver hoje com essa globalização toda. Miriam Makeba, incontornável, o Desmond Tutu, mais recente também, que sim, apregou a igualdade, apregou a importância da identidade, da afirmação,
mas sempre dentro daquele limite de consciencialização da não violência. O Muhammad Ali, a figura eclética do desporto, que traz-nos uma força e faz-nos, e pela primeira vez conota a ideia do africano a algo de facto, alguém de facto de importância, alguém capaz de movimentar massas, alguém que toda a gente admira, inclusive o próprio colonizador. Portanto, são pessoas que fizeram a diferença. E Rosa Parks, para quem não sabe, que na década de 60 recusou-se a levantar do bus seat, da sua cadeira de autocarro, porque she decided to make a statement. Ela decidiu fazer um statement, declarar com o gesto dela de não se levantar da cadeira de autocarro, que dizia só white exclusively, não é? Só brancos. Ela de uma forma muito corajosa, sem violência, passou a mensagem de que as coisas só vão mudar se nós tivermos atitudes nesse sentido, se nós deixarmos de aceitar certas coisas. Antes de passar ao slide seguinte, espero não estar a aborrecer-vos muito. Não sei se o ritmo está bom ou se estou muito devagar, devo acelerar um bocadinho mais. Sim, já estamos praticamente em cima do tempo. Ok, muito bem. Portanto, o papel do panafricanismo no Plano de Desenvolvimento Integrado do continente. Nós tivemos a ver aqui o panafricanismo enquanto pensamento, enquanto filosofia africana, vimos o panafricanismo enquanto um movimento claridoso, vimos o panafricanismo enquanto revolução independentista, não é? Lutas pela independência e não só. Mas é importante também ver o panafricanismo no contexto prático, e prático quer dizer na política internacional, nas políticas sociais e nos próprios negócios. Embora, pronto, o panafricanismo não seja um tema tão falado no século XXI, exatamente porque entre os africanos, de repente, houve um certo distanciamento, que eu acho que deriva-se do facto de, depois da independência, cada um tomou o seu rumo, cada um teve muito focado, os países africanos, outroramente muito unidos, deixaram de ter um focus point, não é? Que era, tínhamos um colonizador e temos que nos unir contra o colonizador. Depois da partida dos colonizadores, nós, cada um, em gíria diária, pronto, do dia a dia, de uma forma muito simplista, cada um foi a sua vida, ok? E deixamos-nos de entender que o panafricanismo tem um papel muito importante neste plano de desenvolvimento integrado do continente. E eu fiz aí, tentei fazer um apanhado, não é fácil, porque de facto há muitas instituições que são importantes e que são fruto do panafricanismo e que vale a pena falar delas, para que entendam que o panafricanismo não é só arte, literatura e pensamento utópico e filosofia romântica, mas que o panafricanismo, enquanto prática e gestão dos assuntos internacionais, interafricanos e não só, enquanto criação de grupos empresariais de sucesso que geraram emprego e que ainda fortalecem ainda hoje, são um pilar de muitas sociedades africanas, é de facto um ponto a ter em consideração. Isto porquê? Porque estamos a pensar em desenvolvimento económico, é bom que tenhamos em consideração a necessidade dos países africanos estarem mais unidos. Portanto, fiz um apanhado de exemplos e ou case studies sobre o panafricanismo enquanto prática,
política e de negócio. E temos aqui uma série de instituições, a União Africana, o Tribunal Africano, a CEDEAO, a Conferência Regional dos Grandes Lagos, acredito que ainda hoje é presidida por Angola, que tem estado a fazer um bom trabalho, segundo parece, a Fundação Leopoldo Sédar Senghor, o Banco Africano de Desenvolvimento. As pessoas não sabem, mas o Banco Africano de Desenvolvimento e a União Africana saíram do pensamento da cabeça do Kwame Nkrumah. Ele sonhou com a União Africana e ele idealizou o Banco Africano de Desenvolvimento, e voilà, ça existe. E depois temos uma série de empresas que são multinacionais na realidade, que muitas delas estão cotadas como as 50 maiores empresas do mundo, e que são africanas, não só africanas, que foram fundadas e foram criadas sob um contexto muito panafricanista. Os próprios fundadores acreditam na união e na importância de juntar sinergias para fazer alavancar o continente. Reflexos literários do panafricanismo. O panafricanismo impacta, ou melhor dizendo, dá origem a uma série de livros didáticos, estudos científicos, publicações jornalísticas, discursos, filmografias, pronto, conteúdos incontornáveis à descoberta deste contexto filosófico africano. Uma vez mais, nós estamos a falar, é bom lembrar que estamos a falar da raiz do panafricanismo, portanto, a raiz quer dizer a base, o que propulsou o panafricanismo, que fez com que ele de facto se tornasse um pensamento, movimento e uma filosofia a seguir, a acompanhar e a investigar. Faço aqui menção a historiadores, antropólogos, cinematógrafos, diretores de cinema, documentalistas, jornalistas que de facto, de alguma certa forma, os seus livros, os seus textos, os seus documentários, os seus filmes contribuíram para o fortalecimento do panafricanismo, sobretudo naquela fase de formatação, de formação, de enraizamento. Há escritores africanos como o Bolso Inca, de quem eu gosto muito. Não consta dessa lista porque, embora seja o nosso prémio Nobel da literatura, nos anos 80, o vencedor do Goncourt também não está cá, mas volto a frisar, nós estamos aqui a falar e a tentar procurar um bocado de roots, as raízes, a partir de filmes, documentários e livros e investigação científica histórica. Portanto, no top 50, estes já seriam os livros que eu recomendaria, os documentários que eu recomendaria, as crónicas e os discursos e as teorias que eu recomendo investigar e que é possível, obviamente, localizar através das bibliotecas online e através das bibliotecas físicas. O grande problema às vezes é encontrar l'Empire Peul de Massima, o Império dos Fulas, que é um livro extraordinário de Amadou Ampateba, que é antropólogo e historiador, exatamente. É um livro interessantíssimo, mas suspeito que não esteja em português, infelizmente, mas pronto, isso é um outro debate engraçado que eu acho que vale a pena trazer para a Academia Angolana de Letras. Pois é, Paulo. Senhor. Portanto, este seria o slide final, ok? Eu pus aí uma nota importante, está bem? Quem quiser tomar nota do meu e-mail e procurar-me no Instagram para interagir, para mais conversa, também para perguntas e para acrescentar detalhes, pontos que possam evidentemente fazer com que este pequeno resumo enriqueça cada vez mais.
lembrar que eu trabalho com programas de desenvolvimento do capital humano e assim sendo, todo esse meu trabalho de pesquisa e de alicerce intelectual serve o propósito da implementação de programas de desenvolvimento de capital humano em comunidades em apuros. Estamos a falar desde situações de pós-guerra, situações de genocídio e mesmo jovens em bairros carenciados. Pronto. E mais não digo. Sim, senhor. Muito obrigado. O moderador já entrou, não conseguiu entrar através do computador, bem tentou, posso assegurá-lo, mas infelizmente não conseguiu, só entrou através do telemóvel e está sem som. Já tentei pedir para ligar o som, impossível, não existe essa possibilidade sequer. Então, sendo assim, vou ter eu que assumir, esperando que na próxima semana ele já esteja em condições para assumir o seu papel. Então, vamos dar a palavra, vamos pedir a Denise para retirar portanto, a sua apresentação, para darmos a palavra aos... Obrigadíssimo. Claro. Para darmos a palavra, então, aos nossos aos participantes. Quem quer fazer perguntas, considerações, pode levantar a mão e usar da palavra. Por favor. Eu espero que ninguém esteja adormecido. Não, de maneira nenhuma. Vamos começar. Eu posso ser bastante aborrecida, eu sei, mas é só um bocadinho. Vamos começar pelo nosso mais velho Fragata de Moraes, que foi a primeira pessoa a pedir a palavra, e o nosso confrade, também confrade, José Otávio Serra Van Dunen, são os dois que pediram a palavra. Então, o mais velho Fragata pode já ligar o som, ativar o som. Podes ativar o som já. Não está ativo. O som ainda não está ativo. Fragata, força. Ativa o som na parte de baixo do lado esquerdo. Nada? Então, vai vendo aí enquanto o Zé Otávio avança já. Yeah. Obrigado, presidente confrade Paulo de Carvalho. Eu cumprimento também a professora Denise e todos os presentes aqui no nosso debate. Achei muito interessante e dou os parabéns, uma apresentação sucinta, mas muito bem conseguida. Não é fácil, esse tema do panafricanismo, ele é muito amplo, sobretudo do ponto de vista histórico. E naturalmente, tentar em 20 minutos, um pouco mais, resumir, é sempre um risco grande. Nós temos também autores, eu tenho aqui à frente 2 livros de 2 autores que são muito importantes nessa discussão já mais contemporânea, já mais século XX, do panafricanismo, o professor Jean-Marc Elá e o professor Mundimbe, que estão 2 livros, são autores que estão traduzidos até pela Faculdade de Ciências Sociais aqui da Universidade Agostinho Neto, com obras muito importantes. A Presença Africana, como disse, continua a ser uma revista editada em Paris, na Presença Africana, continua a fazer números muito interessantes. Eu, por acaso, o ano passado estive em Paris e constatei que continua a ter uma publicação muito regular, muito importante. Mas eu queria perguntar a Denise se na sua pesquisa, nos seus estudos, conseguiu perceber um pouco qual é o papel do panafricanismo hoje aqui em África. Por quê? Porque na União Africana há um espaço para se discutir a questão do panafricanismo. Aliás, o panafricanismo está inscrito naquilo que são as preocupações da própria União Africana.
já não tanto numa perspectiva como a Denise apresentou, mas numa perspectiva da África se reencontrar e todos os desafios que o continente africano vai tendo nos seus variados países acabam por estar inscritos numa agenda que é uma agenda de querer uma África diferente. E o panafricanismo herdado desta linha histórica que aqui apresentou vai, neste momento, apanhar uma carona, se posso assim dizer, nisto que são as preocupações atuais mais contemporâneas. O que é que eu estou a querer dizer? A União Africana, nos seus documentos, nas suas conferências, naquilo que é o seu papel, dá uma atenção muito grande ao tema do panafricanismo. Por isso, o panafricanismo não é uma coisa tão de museu assim como possa parecer, mas continua a ter hoje precursores muito ativos, que nós aqui em Angola, infelizmente, não conhecemos grande parte, também um pouco pelo facto de nós estarmos, de certa forma, eu arriscaria dizer, de costas viradas para aquilo que vai acontecendo no nosso continente, mas, por exemplo, se for aqui o Congo, se for o Ruanda, se for a própria África do Sul, estes temas estão em discussão e têm um grande apoio do panafricanismo e de outras organizações africanas e não só. Prova disso é que há conferências sobre panafricanismo atuais que acontecem. Eu ia recomendar, não sei se tem, certamente a Denise é uma estudiosa e certamente tem um livro que saiu, A História do Panafricanismo, lá está, editado pela Presença Africana, eu comprei da Presença Africana, em 2022, escrito por Akin Adi, este livro aqui, que conta a história toda do panafricanismo. É um livrão, né? Conta a história do panafricanismo e, sobretudo, conta os desenvolvimentos dos vários congressos. Eu tive o privilégio, em 95, de estar em Kampala, no 7º Congresso Pan-Africano, era o elemento mais novo. Fui parar lá também um pouco por acaso, porque inscrevi-me para uma conferência e quando lá cheguei, depois de uma longa viagem a Kampala, dei conta que era o 7º Congresso Pan-Africanismo, conheci muita gente, pessoas muito mais velhas do que eu. Está tudo aqui neste livro, inclusive os vários autores, o Marcos Gerva, o Padmore, o Dubois, enfim, todos esses que citou e mais alguns. E eu recomendava que a Denise fizesse uma visita a este livro, que, como digo, está em francês, mas acredito que haja também em inglês, publicado pela Presença Africana. Para quê? Para nós termos aqui dois momentos. Um momento histórico do panafricanismo, não é? E aí a Denise conseguiu muito bem apresentar esta sua visão mais histórica, e depois os desafios que o panafricanismo tem, que não estão tão adormecidos como tal, estão atuais, e que há uma discussão da agenda que está a acontecer nos países africanos. Eu estive no Quênia em 2022, a acompanhar as eleições do Quênia, e na Universidade de Jomo Kenyatta há um debate muito grande sobre questões panafricanistas, e também no Ruanda. Então era só para dizer a Denise que essa sua paixão, que dá para perceber que tem uma certa paixão por esse tema, tem estrada para fazer, tem estrada para caminhar, e é só acompanhar um pouco o que acontece aqui no continente, a começar aqui pelo nosso vizinho do Congo e pela África do Sul, em que nas próprias universidades estes temas são discutidos, e hoje há autores muito interessantes que tratam destas questões a nível universitário, não já tanto com o peso político que tinha do ponto de vista histórico, mas que acaba por ter um peso de intervenção, de transformação da África, como eu já disse, vou-me repetir, relacionado com os problemas atuais que o continente africano vive, que não são poucos. Obrigado e parabéns, professora Denise. Muito obrigada. Eu aproveito não, aqui para... um momento, por favor. Vamos ouvir primeiro o nosso mais velho, Fragata de Moraes. Ok, muito É bem. melhor. Nós habitualmente temos 3, 4 intervenções e depois a resposta e uma segunda. Ok, está bem. É melhor. Okay. Está bem, está bem. Eu não tinha dito, peço desculpa. Yeah. Não há problema nenhum. Mais velho, Fragata, nosso muito obrigado. Queria, antes de mais, saudar todos os presentes, e todos e todas, claro, não é? E também, em especial e muito em particular, a Denise, pelo o fogo que colocou na sua apresentação. Foi uma apresentação muito dinâmica, que efetivamente prendeu a atenção, pelo menos a minha, não é? Mas não tenho nenhuma intervenção a fazer em relação a isso, não é?
porque no fundo acaba por ser uma aula de história, não é que muitos de nós já conhecemos e conhecíamos, e com detalhes que talvez, pelo menos para mim, possam ter sido novos. Eu queria era simplesmente relembrar que promessas são dívidas. Prometeu aí o seu e-mail. Sim, Não, sim, com estava lá o certeza. mail. Com certeza. Eu vou partilhar no final Depois. através do ecrã, da partilha de ecrã. Eu preparei um documento que tem os meus contactos telefónicos e também o meu e-mail, para que as pessoas possam, evidentemente, queiram dar algumas dicas para melhorar algumas das minhas apresentações, ou pessoas que queiram discutir sobre alguns temas com mais detalhe. Eu vou fazer isso logo a seguir à nossa Calma, por conversa. favor. Yeah. Nem mais. Nós não gostamos de diálogo. Mais velho, por favor. Mas a Portanto, culpa já acabei, do era uma mais velho. intervenção muito Já. breve. Muito Tá. obrigado. E foi um prazer ter ouvido a Denise. Temos mais uma intervenção. O nosso confrade António Quino, a quem estou a pedir para ativar o som, secretário-geral da Academia Angolana de Letras. Por favor. Muito obrigado, presidente Paulo de Carvalho, e aos estimados presentes, particularmente os membros da Academia e a conferencista Denise. Na verdade, como o Fragata já fez referência, foi uma apresentação muito dinâmica, malgrado quem ainda assim tenha cabeceado, não acredito que alguém tenha conseguido essa proeza, né? Porque a apresentação foi mesmo muito dinâmica. Os meus parabéns por isso. Eu tenho aqui duas dúvidas, mas questões muito particulares. Quando eu ouço a falar do panafricanismo, olho fundamentalmente em duas vertentes: a questão da libertação da África e dos africanos, e a questão da integração dos africanos ou de África no contexto mundial nesse processo de desenvolvimento. Qual é a opinião da Denise em relação a esses dois aspectos da libertação da África, de uma forma geral? Porque nós, independentemente de nos termos libertado das ex-colônias, termos conseguido as independências dos países, criado novos países, novos estados, mas ainda há um conjunto de conflitos internos que me faz perguntar se a tal liberdade que os pais fundadores do panafricanismo pretendiam, pensavam, já se alcançou. E a questão da integração, para que a África se integre nesse mundo globalizado, nesse mundo dinâmico desenvolvido. Este é um ponto de vista, uma questão. A outra questão tem mais a ver com aquilo que provavelmente a Denise trabalha muito, não é? Do que eu pude perceber com as comunidades e a formação das comunidades para a sua integração social. Eu não sei se também olha para isso como um ponto crítico do panafricanismo, que é como analisar as despesas e as receitas das famílias africanas na sua globalidade, quando as próprias famílias não têm o conceito de limites, ou seja, a família africana é uma família muito extensa, não é? Que pode começar no pai, no primo, no tio, todo mundo entra nesse conceito de família. Como é que nós podemos, e pensando na perspectiva de combate à pobreza, de desenvolvimento das famílias, como é que nós podemos olhar sem ferir o conceito de família africana para essa ideia de abrangência da família, a inexistência de limite na família? Obrigado. Espero ter colocado as questões sem criar alguma confusão. Obrigado. Tudo bem. Okay. Muito obrigado. Vamos então dar a palavra à nossa conferencista, Denise Jarte. Vamos pedir 5 minutos para depois haver uma segunda sessão. Ok, está bem. Portanto, eu vou começar por responder a primeira pergunta, ok?
que é uma pergunta muito pertinente. O papel do panafricanismo na questão da União Africana, sabemos que sim, que a União Africana pensa o panafricanismo, que a questão do panafricanismo é um dos topic lines, está na agenda de assuntos a serem tratados pela União Africana, mas ficamos sempre com aquela impressão de que as coisas não estão a andar. A verdade é que a própria União Africana ainda está a ser repensada. Essa é que é a grande verdade. E ainda bem que a União Africana está a ser repensada. Está a ser repensada porque ela precisa ser reestruturada. Ela precisa ser reestruturada por quê? Porque a União Africana não pode continuar a depender das doações dos países europeus. Os Estados africanos têm que assumir a própria responsabilidade de cada um cumprir com a sua cota. Portanto, eu, enquanto presidente da União Africana, hipoteticamente falando, quando eu vejo que ainda não estamos completamente alinhados nessa questão das cotas, na questão da organização interna, isso faz com que eu acabe por não dar muita primazia a essas questões intelectuais do qual faz parte o panafricanismo. E acaba sempre por dar primazia a questões relacionadas com conflitos, questões relacionadas com financiamentos, questões relacionadas com o Banco Africano de Desenvolvimento. Não obstante, da União Africana ainda não estar a ser muito agressiva no bom sentido, não é? Levar campanhas mesmo a ferro e fogo para que o panafricanismo volte à ribalta, como teve na década de 50, 60 e até os anos 70, nomeadamente. O certo é que muitos líderes africanos atuais têm assumido o comando e têm feito aquilo que John Fitzgerald Kennedy disse nos anos 60. Nós não devemos perguntar o que o nosso país pode fazer por nós, mas aquilo que nós podemos fazer pelo nosso país. E um caso desses é o presidente do Ghana, o presidente do Ruanda, a própria presidência da Tanzânia e do Quênia, que são países que, embora a União Africana ainda não esteja a trabalhar dessa forma tão impetuosa como nós gostaríamos que trabalhasse para promover o panafricanismo, internamente estes países já têm estado a criar parcerias. E vou dar um exemplo muito concreto. Há cerca de 3 anos atrás, o Quênia, peço desculpas, o Ghana criou uma fábrica de transformação de produtos tóxicos. E podia ter criado uma fábrica de transformação do cacau. Deixou que essa fábrica de transformação do cacau fosse feita no Ruanda e permitiu que a fábrica de transformação de produtos tóxicos fosse no Ghana. As pessoas perguntaram porquê? Por uma razão muito simples, para competitividade, porque o Ruanda tem produtos e tem alguma experiência nessa questão e tem produtos que precisam de ser transformados a nível de industrialização de consumo de produtos tóxicos. E o Ghana precisa, obviamente, de transformar o seu cacau, que é um dos grandes produtores africanos de cacau. Então, juntaram-se e acharam que, em vez de cada um construir as suas fábricas separadamente, iriam construir 2 mega fábricas e juntos iriam abastecer e supply a região. Portanto, isso é um exemplo prático do o panafricanismo na prática. O panafricanismo no dia a dia da gestão das políticas de relações internacionais e das políticas de intercâmbio. Um outro exemplo muito interessante é a Costa do Marfim e a África do Sul, onde o Ramaphosa tem ido com uma certa frequência a Abidjan, porque há um grande interesse, pela primeira vez em anos, da África do Sul não só estender o seu mercado, mas fazer parcerias industriais com a África Ocidental. Portanto, nós estamos a ver uma corrente impulsionadora que acontece a nível dos líderes africanos. Não todos, mas muitos deles têm dado provas de que, de facto,
não estão à espera que a União Africana se mobilize e se organize e que assuma a questão do panafricanismo como top priority, mas enquanto a União Africana não faz isso, eles próprios vão trabalhando nesse sentido. Outra prova ativa é a própria erradicação dos vistos em muitos países africanos. Há países africanos onde, desde que você tem um passaporte de Angola, você é um africano, você entra sem problemas nenhuns. Isso há 10, 15, 20 anos atrás era impensável. Portanto, o panafricanismo é ação. Ainda há muito por fazer, mas pronto, e há outros exemplos muito interessantes que eu gostaria aqui de falar, mas aí eu já ia politizar muito a conversa. Vou deixar isso para uma conversa mais particular com, acho que é o Sr. Otávio, acho eu, que fez a pergunta sobre a União Africana. Relativamente à publicação do Présence Africaine, que é um livro recente, a história do panafricanismo aqui, Adi, isso é uma outra prova de que o panafricanismo de facto não está adormecido, está mais silencioso, está com mesmo menos garra, porque há 50 anos atrás fazia manchetes dia sim, dia não, nos jornais internacionais e no nosso cotidiano. Hoje em dia o panafricanismo está mais silencioso, mas está a ser trabalhado. E o importante também é entender que essa juventude que agora se levanta também vem com essa sede de transformação. E entende-se, obviamente, que para transformar é preciso entender os erros do passado. E para entender os erros do passado, nada melhor que o panafricanismo, que a história do panafricanismo para guiar-nos de uma certa forma. Portanto, eu tenho aqui uma segunda questão. É só a segunda, eu pensava que era já a última. Opa. Não, eu acho que é a última, Okay, é a última e vem Uhum. acho que é o caríssimo António Quino, ok? Que fala perguntou-me qual é a minha opinião na integração à África, pronto. Qual é a minha opinião na integração da África no contexto internacional, ok? E no próprio continente, uma vez que entre nós os africanos nós parecemos ter alguma dificuldade em encaixar-nos, não é? O pessoal da África francófona raramente vem a Angola para debater temas de interesse comum, ok? E os angolanos e os moçambicanos também raramente vão à Costa de Marfim ou ao Senegal para debater temas que poderiam ser de interesse comum. Mas eu penso que é preciso entender que, embora nos pareça que as coisas estão a andar devagar, a verdade é que nem por isso. É que, ora, vejamos bem, aconteceu a independência e logo depois da independência muitos países africanos, disons, mergulharam em conflitos, em guerras civis. Essas guerras civis em muitos países duraram 20, 30 anos. Depois de uma guerra civil, a prioridade de um governo, pronto, tem que estabelecer as suas relações internacionais, reconquistar a confiança dos principais stakeholders e players, e obviamente acaba por deixar cair um pouco essa questão intrínseca, filosófica e bela que é o panafricanismo, exatamente porque é uma coisa bonita, os líderes têm tendência a pensar, trata-se disso, depois resolvemos as marcas mais importantes. Não sei se vocês têm estado a reparar, mas o ano passado houve, surpreendentemente, visitas de países africanos em áreas que nunca tinham acontecido. Por exemplo, o presidente Macky Sall do Senegal esteve em Angola. Pela primeira vez em anos. A presença de um presidente vanguardista, porque, apesar de tudo, o Macky Sall representa a liderança de vanguarda, porque ele vem com a ideia da tecnologia, vem com uma ideia moderna. Não que seja um presidente perfeito, mas a verdade é que ele veio a Angola. O presidente da Costa de Marfim deslocou-se a alguns países da África Austral. Portanto, há aqui um entendimento onde os nossos líderes africanos começam a entender de que para se fazerem ouvir a nível internacional,
to conquer that share, para conquistarem o seu lugar, precisam de estar unidos, porque compreenderam que nessa luta de cadeiras, de quem faz o quê, a nível internacional, se as nossas economias não estiverem juntas, we don't represent much, nós não representamos muito. A guerra pela independência e os movimentos anti-apartheid e anti-segregacionistas tiveram tanto sucesso porque nós estávamos todos unidos. Quando nós nos separamos, fragilizamos as nossas fronteiras e a nossa própria intelectualidade. Deixamos de pensar como um todo e passamos a pensar, cada um faz o seu. Deixamos de nos focar naquilo que nos une e passamos a focar naquilo que nos desune. Ao invés de entendermos que, sim, podemos não falar a mesma língua, mas essencialmente, praticamente comemos todos a mesma comida e gostamos de dançar da mesma forma. Portanto, há mais coisas em comum do que coisas que nos separam. Mas nos últimos anos nós temos mais focar nas coisas que nos separam do que nas coisas que nos unem. E acredito que os próximos 10 anos desse desenvolvimento vai ser baseado sobre a unificação. Estamos a falar de unificação, estamos a falar de panafricanismo. Portanto, há ainda muito gás aí. O António fez uma outra pergunta, que é o que é que o panafricanismo prevê para questões de as receitas das famílias africanas versus as condições, não é? Ele tem uma família muito grande, nós somos muito africanos e temos as famílias muito extensas. Olha, Amílcar Cabral disse algo nos anos 60 muito importante. Ele disse, toda a cultura tem coisas boas e tem coisas más. As coisas boas da nossa cultura nós devemos assimilar, implementar, dar a conhecer ao mundo e fazer crescer. Mas as coisas más da nossa cultura nós devemos erradicar. E o que é que eu quero dizer com isso? Há muitos hábitos culturais nossos que são hábitos que devem ser repensados. Muito embora eu acho que a questão da crise demográfica em África é uma questão de semântica, é uma questão de propaganda política dos países considerados desenvolvidos, porque eles querem nos fazer crer de que nós gostamos, desculpa a expressão, nós gostamos de parir muito, nós gostamos de ter muitos filhos, por isso é que nós não conseguimos atingir a riqueza. Não, nós não conseguimos atingir a riqueza porque grande parte das nossas riquezas ainda está sob o jugo estrangeiro. Isso é o grande problema. Nós ainda não temos um tecido empresarial, uma moeda muito robusta. Quando eu digo nós, eu estou a falar a nível de África. Nós ainda não temos uma moeda muito robusta que faça face a esses grandes players internacionais. Continuamos a usar o dólar e o euro como moeda de compra no exterior. Portanto, nós, para resolvermos o problema das receitas africanas, a primeira coisa que tínhamos das receitas das famílias africanas versus as condições e tentar gerir isso com esse coração que o africano tem de que família não é só os pais e os filhos, mas é também os primos, os cachorros e os periquitos, que é uma coisa boa da nossa cultura. O que nós temos que fazer para melhorar não é erradicar esse lado bom da nossa cultura, porque isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que nós devemos usar. Nós devemos trabalhar no sentido de dar aos africanos as ferramentas que a Aimé Césaire já dizia, pensar por si próprio e não ficar à espera que o Estado lhe resolva o problema. Porque, caríssimo António Quino, muitas pessoas estão em dificuldades porque estão à espera, porque o pensamento de mentalidade escrava faz com que ele acredite que tem que ficar à espera e não procura soluções, entende? Portanto, eu sugiro que não cortemos essas coisas boas da nossa cultura, que é o abraçar dos nossos avós e dos nossos bisavós e tudo mais, mas que pensamos mais numa forma de triplicar a nossa riqueza ao usarmos mais a nossa cabeça em vez de ficarmos à espera de solução. Bom, eu acho que são as únicas perguntas que eu tinha aqui. Ok, temos mais 2 intervenções, 2 pedidos de palavra. Ok, bom, então vamos ter que ser telegráficos porque já atingimos
o horário do termo, mas pronto, vamos dar um Paulo, minuto. fica difícil não falar. O público é absolutamente empolgante. Eu Vamos peço dar desculpas. um minuto, tudo bem, vamos dar um minuto ao João Fernando André, depois eu tenho também, vou-me ficar por uma pergunta para respostas telegráficas. Por favor, João Fernando André. Bom, saudações, aproveitando o tempo, gostava de fazer um pequeno comentário atinente à literatura, porque não vi a conferencista tocar propriamente na literatura, deixando pelo tempo, se calhar, aqui algumas questões apenas atinentes àquela que chamaríamos da literatura das ideias, ou seja, o campo dos ensaios, sobretudo. Esse movimento teve, na verdade, grande influência na literatura, com base naquilo que viemos a chamar de realismo africano, ou ainda também a descoberta de outros aspectos estéticos, como aquilo que Henri Garubá vai chamar de realismo animista mais tarde, e trazendo então o endógeno. Preocupante é a questão da balcanização, e aí onde surge a minha questão, as duas questões. Com estas balcanizações no continente, linguísticas, como será possível nós mantermos esta ideia do panafricanismo? E a outra questão é, que perspectiva poderemos ter com, infelizmente, os tipos de lideranças que estão hoje na maior parte dos países africanos, ou seja, lideranças até certo ponto pouco amigas da ciência e da educação. Isso se olharmos para os investimentos que estas lideranças fazem ou reservam para a questão da educação. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Bom, e agora a minha pergunta tem a ver com o seguinte: eu estou um bocado preocupado com a questão do panafricanismo enquanto revolução independentista. O que se passa hoje em dia é que nós, africanos, temos forte dependência da Europa, sobretudo dos países colonizadores. Nós, angolanos, somos muito acusados de dependência dos portugueses por outros africanos. Engraçado é que outros africanos têm igual ou maior dependência dos seus antigos colonizadores também. A questão é, não será que isso vem de antes? A equação relacionada com a luta pela independência passava pelas metrópoles. A maior parte dos pais da independência estudou nas metrópoles. Será que isso não terá exercido alguma influência naquilo que nós somos hoje, na dependência que temos hoje? Obrigado. Por favor. Muito bem. Portanto, vou começar pelo jovem muito simpático e extremamente inteligente, devo dizer. Falou sobre a balcanização linguística, não é? Como é que podemos fazer vencer o panafricanismo, valer o panafricanismo nessa balcanização linguística do nosso continente. Aí está. O Ruanda é um pequeno país, mas é um case study interessante. No Ruanda só se falava o inglês. Até 1994, 95, só se falava o inglês. A língua oficial, só se falava o francês, peço desculpa, só se falava o francês. A língua oficial era o francês.
Depois de 94, 95, o Paul Kagame, presidente do Ruanda, o atual presidente do Ruanda, decidiu que seria importante o ruandês passar a falar o inglês. Quer dizer, agora o Ruanda tem duas línguas, o francês e o inglês. Continuam a falar as línguas maternas, que é muito importante, não é? Mas o Paul Kagame entendeu que, para se conectar com os restantes países da região, tinham que falar inglês. Ok? Isso traz-nos ao contexto bíblico da Torre de Babel, onde as pessoas não se entendiam, etc, etc. É importante, da mesma forma que as Nações Unidas decidiram que as línguas faladas, as línguas de debate, as línguas de consenso, o inglês, o espanhol e o francês, é da mesma forma que nós africanos também temos que identificar as línguas que nós vamos utilizar para uma comunicação. Porque enquanto nós tivermos uns países da África falam português, outros países falam espanhol, outros falam francês, outros falam inglês, vamos continuar com essa dificuldade de inclusão. E ao contrário do Jacob Zuma, que achava que toda a África devia falar Swahili, eu acho que toda a África não tem que falar Swahili. Porque se nós começarmos a achar que o Swahili é a língua que todo o africano deve falar, se calhar os Tukulhares e os Wolof do Senegal, também é uma língua muito ativa e muito importante na região da costa ocidental de África, talvez os Wolof e os Bambara comecem a achar também que devemos implementar as línguas dos seus países, das suas regiões, como línguas oficiais da União Africana, como língua oficial nos grandes debates das questões africanas. O que se propõe aqui é identificarmos uma língua internacional e que, queiramos ou não, as línguas internacionais continuam a ser o francês e o inglês, adotar uma dessas línguas para que possamos não erradicar, mas pelo menos criar um maior entrosamento entre os nossos intelectuais lusófonos, e nós temos excelentes pensadores lusófonos. A lusofonia é riquíssima a nível de ideias, e não só, a lusofonia é riquíssima a nível de inclusão. Eu dou o exemplo de Angola. Angola é dos pouquíssimos países africanos onde se vê um governo altamente dinâmico e mestiçado. Isso é uma riqueza no país africano. Isso é uma riqueza no país africano, é uma riqueza de um continente africano, porque isso mostra a inclusão. Moçambique para lá caminha. Portanto, nós temos exemplos, Cabo Verde, Guiné-Bissau, de uma certa forma, porque queiramos ou não, o atual presidente é de uma minoria em África, que são os Fulas, uma minoria muito importante, mas também muito sofrida e muito perseguida, e hoje é presidente da Guiné-Bissau, num país onde eles são minoria. Portanto, as coisas estão a mudar e a lusofonia tem uma palavra a dar, mas nós muitas vezes não conseguimos dar essa palavra porque não falamos fluentemente, não temos dados, publicações, não temos jornais, nem em inglês, nem em francês. Portanto, ao jovem que fez a pergunta sobre a questão da balcanização, uma forma de ultrapassar isso é entender que línguas africanas é para nosso conhecimento, é para preservar a nossa identidade, mas não serve como veículo de comunicação. Então vamos aproveitar aquilo que a colonização nos deixou de bom, e uma das coisas que a colonização nos deixou de bom são essas línguas que são internacionais e que nós podemos comunicar com 99,9% dos países do mundo. Ok? A última pergunta vem do Dr. Paulo de Carvalho, que fala sobre a dependência das metrópoles, não é? Tenta entender, tenta trazer aqui à baila a questão da nossa dependência com as metrópoles. É o seguinte, eu acho que essa dependência é relativa. Há países africanos que interagem com as metrópoles única e exclusivamente em situações internacionais, debate internacional, conferências internacionais.
mas há países africanos que vira e mexe estão na metrópole, o presidente está na metrópole, então os próprios cidadãos estão na metrópole. Mas eu acho que isso tem duas razões. É o grau de mestiçagem de um país. Às vezes as pessoas têm tendência a pensar que em Angola há uma certa dependência da metrópole. Isso porquê? Porque Angola é altamente mestiçada. É um país muito rico exatamente porque é altamente mestiçado. Tem mistura desde português, desde judeus, desde congoleses, desde de sul-africanos, portanto é uma mistura incrível e daí a vossa riqueza, daí o vosso poder, é essa mestiçagem global, porque mestiçagem não significa preto com branco ou branco com preto, mestiçagem, segundo Leopoldo Sédar Senghor, é pessoas de etnias diferentes quando se misturam já é a mestiçagem. Eu sou manjaco. Se eu casar com um conhama, por exemplo, pode-se assim dizer, os meus filhos serão mestiços. Portanto, Dr. Paulo, é o seguinte, nós, de uma certa forma, não há mal nenhum nós termos essa ligação com as metrópoles. Porque nós ainda temos muito a partilhar com as metrópoles e a receber também da metrópole. Verdade seja dita, nós ainda não estamos com a papinha toda feita. Então continuamos a precisar de beber da metrópole, assim como a metrópole também precisa de beber de nós. E não é só das nossas riquezas, é também do nosso próprio conhecimento. A quantidade de centros de estudos espalhados nas mais importantes universidades europeias a virem à África fazerem estudos triplicou para 20 nos últimos 8 anos. Portanto, isso quer dizer que a África começa a ser vista como um poço de conhecimento. Isso é excelente. Agora, provavelmente nunca vai haver uma separação, uma desconexão total, exatamente porque há uma certa intrusão, há uma certa fusão e há uma certa mestiçagem. O importante, Dr. Paulo, é nós termos opinião própria. Isso é que é importante. O importante é nas nossas decisões sobre os nossos planos de saúde, sobre a gestão de conflitos, nós não fazemos copy-paste só porque está a vir de França, está a vir de Portugal ou está a vir da Grã-Bretanha. É nós ouvirmos o que é que eles estão a fazer e chamarmos os nossos especialistas, as pessoas que conhecem a realidade socioeconómica, geopolítica das cidades, das comunidades e ver se de facto o que é que pode ser feito. Como pode ser feito? O problema, Dr. Paulo, é que muitas vezes nós pegamos naquilo que se faz em Paris e queremos implementar em Tombouctou, no Mali. Nós pegamos as medidas que foram implementadas em Lisboa ou no Porto e queremos implementar em Luanda. Isso é que é o problema, é essa nossa falta de criatividade e massa crítica das pessoas que governam os nossos países de entenderem que sim, Portugal fez assim, França fez assim, mas será que eu devo fazer assim? Ok, eu não vou politizar mais esse discurso, porque quem me conhece já sabe que eu adoro uma boa revolução. E estou a ver aqui o caríssimo, excelentíssimo Arthur da Costa, que eu acho que já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Não sei se estou a fazer confusão. Pessoa muito interessante, muito interessantíssima. E sobre a última conversa que tivemos, eu já estive a fazer uma pesquisa. Fico vocês sabendo. Pronto. Já agora. Então, Carvalho, eu não digo mais nada. Está bem, perfeito, obrigadíssimo. Pode responder, por favor, já agora. Eu não conheço a senhora se calhar está a confundir-me com outra pessoa. Arthur da Costa vive na Bélgica. Na Bélgica, sim. Bélgica. Sou angolano que vive na Bélgica, sim. 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 Muito bem, sim, então eu estou a confundi-lo. Mas está a ver, sim. O quão interessante é que Angola é um país tão interessante, tão rico culturalmente, que independentemente da cor, a pessoa a pessoa é considerada angolana. Ça c'est un point, monsieur. Sim, é verdade. É verdade, sim. Sim, senhora.
Muito obrigado. Ora, nós agradecemos a presença da nossa conferencista de hoje. Nós, infelizmente, bom, olha, iniciou o compartilhamento de tela. Sim, porque está aí o meu e-mail, está aí o meu e-mail. Eu vou tentar, através do chat, enviar aqui as minhas coordenadas no WhatsApp, ok? Para quem estiver interessado em interagir e juntos pensamos melhor. E há sempre gente com ideias boas e não há nada que eu goste mais do que uma boa ideia. Então, vou partilhar aqui o meu e-mail e posteriormente também as minhas coordenadas do WhatsApp. Desculpe interromper, Dr. Paulo, era mesmo só para deixar a conhecer as pessoas que estão interessadas em manter contacto comigo. Então, o nosso mais velho Fragata pode registrar já o e-mail e demais interessados. E o Instagram também. Penso que já, não é? Penso que já pode retirar. Já? Ok. Ótimo. Ok. Perfeito. Obrigadíssimo. Ora bem, então eu estava a agradecer a presença e a participação de cada uma e cada um de vós. Em particular, queremos agradecer à nossa conferencista, Denise Chart, pela conferência com que nos brindou, e agradecer também ao nosso moderador, Albino Carlos, que, enfim, está sem som, não há como ligar o som, não existe essa possibilidade. A máquina não nos dá a possibilidade, portanto, a versão do Zoom que tem não permite conectar-se conosco via áudio, mas pronto, está presente. E quero anunciar a conferência da próxima semana. Ora bem, na próxima semana nós teremos o historiador Jean-Michel Mabeko-Tali, sob moderação também do escritor e comunicólogo Albino Carlos. Ora, o professor Mabeko-Tali vai nos falar sobre lutas de libertação anticolonial em África e os meandros das solidariedades internacionalistas das esquerdas comunistas ocidentais. Portanto, este é o tema bastante extenso. Vamos tê-lo aqui na próxima semana. Bom, então, muito obrigado uma vez mais a cada uma e cada um de vós. Muito obrigado à nossa conferencista Denise Chart. Esperemos tê-la cá mais vezes, não só para nos brindar com o seu conhecimento, mas também para assistir de quando em quando a uma ou outra conferência cuja temática seja de seu interesse. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Que agradeço, o público foi extraordinário. Um abraço a todos, feliz noite. E, como diriam os nossos revolucionários, la revolución ou nada. Ok? Força aí. Feliz noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.